Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Vigna, sou astróloga, sou taróloga. Bem-vindos ao canal Astros e Tarô. Aqui é um canal onde a gente pode estar falando de astrologia, de tarologia, espiritualidade, psicologia, autoconhecimento. Nossa, eu esqueci meus brincos, olha, que falha. Mas, enfim. Prosseguimos. O mais importante é nós estarmos falando deste conteúdo maravilhoso que é a astrologia. Não menos importante, por quê? Porque amanhã o Sol entra no signo de Escorpião. Então, o Sol estará nos brindando com a entrada no signo de Escorpião. Eu estou fazendo esse vídeo antecipadamente, também vou falar um pouquinho dessa energia, né, da semana toda e o que o céu está reverberando esta semana. Inclusive, nós vamos ter, já estamos praticamente, né, com uma energia extremamente forte no signo de Escorpião, porque Marte, que é o primeiro regente de Escorpião, está, né, no próprio signo. E Mercúrio hoje, precisamente, gente, às 3 horas e 49 minutos da manhã, hoje, no dia 22 de outubro de 2023, Mercúrio ingressou também no signo de Escorpião. Então, eu vou falar um pouco da energia do signo, vou falar um pouco desse céu do momento e vou falar um pouco do céu da semana. O que que nos espera, né? Este maravilhoso e glorioso céu. A astrologia é uma ciência de múltiplos saberes que traz realmente um esclarecimento e revela, né, a revelação do misterioso céu, principalmente no momento que nós nascemos, que é um momento cósmico, mágico. E aí, na mandala astrológica, através da posição dos astros, dos planetas, dos 8 planetas e os 2 luminares, Sol e Lua, e a conversa que eles fazem, né? Vocês estão vendo aí na tela de vocês a mandala astrológica. O que nós podemos receber de potencial e desafio? E o astrólogo, que sou eu no caso, né? Faço o quê? Uma interpretação do céu. Eu consigo decodificar toda essa linguagem simbólica tão linda, a dança dos planetas na nossa vida. Aí é quando a gente pensa, né? Como que está o céu neste exato momento, a gente pensa também, qual é essa energia? Pode me influenciar de alguma forma? Digamos que sim, todos nós, né, essa energia está na natureza, todos nós captamos essa energia da natureza. Então, vamos dar uma olhada como é que está o céu de hoje, 22 de outubro de 2023, precisamente às 16 horas e 9 minutos. O Sol está nos últimos graus aqui do signo de Libra, precisamente a 29 graus, porque já está se despedindo os librianos, mas librianos que vão nascer amanhã, dia 23, antes das 13 horas e 22 minutos, ainda serão librianos. Por isso que é tão importante a gente saber o horário de nascimento de uma pessoa, porque pessoas que nascem na transição de signos, às vezes ficam achando que já é de um signo, nasci dia 23 já é escorpião. Não, o Sol vai entrar em escorpião às 13 horas e 22 minutos, tá? Do dia 23. Então, antes desse horário, as pessoas ainda vão estar com energia libriana, Sol em Libra. Por isso que é muito importante, né, a gente fazer o nosso mapa natal, e principalmente, né, por que é importante termos o horário de nascimento? Porque através do horário de nascimento já esclarece todas essas dúvidas. Eu já atendi muitos clientes que achavam que era de um signo e eram de outro, principalmente quando nasceram em dias de transição de signo. Aí você vai lá buscar no horário, na verdade, você não é do signo de Aquário, como você sempre imaginou a sua vida inteira, né? Você é do signo de Capricórnio, então você não é um aquariano, você é um pisciano. Enfim, e nisso em relação a todos os signos também. Mas o Sol, nesse exato momento, ainda está, tá, no signo de Libra, está conjunto aqui Mercúrio, que entrou hoje no signo de Escorpião, nessa madrugada, às 3 horas e 49 minutos do dia 22, e Marte, que é o primeiro regente da astrologia clássica, é o primeiro regente do signo de Escorpião. Escorpião, ele é um signo que tem 2 regentes, tá? E pela astrologia contemporânea, Plutão é o outro regente de Escorpião. Então, Escorpião, esse signo tem 2 regentes, e eu vou falar um pouco dessa energia desses 2 planetas depois, tá?
Mas olha, o Sol do momento mostra, né? O Sol está conjunto aqui a Mercúrio e a Marte. Está recebendo um bom aspecto aqui de Saturno, que está no signo de Peixes, e recebendo um aspecto tenso a Plutão. Inclusive, amanhã, na entrada do Sol Escorpião, vai estar essa quadratura, então mostrando aí um desafio muito grande, no sentido assim que todos os embates, todas as questões relacionadas com poder, né? Tudo que pode estar relacionado com as figuras de poder, figuras de autoridade, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar num embate direto com essas pessoas, tomar muito cuidado, porque o Sol já é o Sol como a expressão da centralização do poder, amanhã estando em Escorpião, Marte, que já está muito forte e poderoso, porque rege o próprio signo, então fala de uma ação mais estrategista, mas também assim, é muito determinada, muito focada, como é o signo de Escorpião, mas também uma ação mais bélica, mais perigosa, né? E Mercúrio, que fala da expressão verbal. Quando a gente pensa dessa expressão verbal no signo de Escorpião, através de Mercúrio, então fala muito desse pensamento também usando a inteligência mais estratégica, não age por impulso, muito pelo contrário. Às vezes, primeiro ele vai observar todas as circunstâncias do entorno e, após muita elucubração, vai tomar as suas decisões através de um pensamento estratégico. Então, digamos que o céu se aproxima de uma energia de escorpião muito grande, que fala da profundidade, da intensidade, das paixões, das obsessões, dos sentimentos mais altruístas, no sentido de buscar um autoconhecimento profundo dessa identidade tão ímpar, tão peculiar como é o signo de escorpião. Escorpião, ele é o segundo signo da tríade do elemento água e do modo fixo, então fala realmente dessas águas mais profundas, né? Mas são águas que falam como se fosse aquele vulcão, né, em erupção. São águas que fervem dentro de si, né? Então o escorpião tem essa natureza assim mais fechada, mais contida, mais introspectiva, mais profunda, mas não cutuque onça com vara curta, porque escorpião ele é um signo que pode ser muito bélico, tem aquela questão da má fama. Ai, porque escorpião é ciumento, é vingativo, eu tenho medo do signo de escorpião. Gente, o signo de escorpião, ele tem analogia com a oitava casa, que é o sinônimo de poder, de extrair realmente das profundezas do ser as riquezas mais incomensuráveis, mais profundas. É por isso que também o outro regente, né, de escorpião, que é Plutão, na astrologia contemporânea, fala justamente, né, de buscar as riquezas da terra, as gemas preciosas, tudo que a terra pode produzir de muitas riquezas, de talentos também, né? Tem a ver com o impulso criativo, tem a ver com as questões relacionadas à regeneração, tem a ver com as questões relacionadas à transformação, é morrer muitas vezes em vida, através das mortes simbólicas. Então, o signo de escorpião, melhor do que ninguém, é talvez o único signo que lida com as questões da morte, da finitude, com muita coragem, com muito sangue frio, com muita, assim, muita persistência, né? É um signo que tem uma resistência à dor física, psíquica e emocional muito grande por causa de Marte. O arquétipo do guerreiro comanda o signo de escorpião, e o arquétipo Hades, das profundezas, né, do inferno, das coisas mais profundas e inconscientes, que é Plutão. Então, é um signo muito poderoso, é um signo muito potente, é um signo dado escorpião, melhor do que ninguém, sabe lidar com as perdas, morte, transformação e as crises com muita coragem, destemor, sangue frio. Então, a gente precisa dessa energia também, dessa intensidade. Eu admiro profundamente as pessoas de escorpião. Tenho um profundo respeito. A questão não é você ter medo, é você respeitá-lo. Respeitar a sua força, a sua energia, a sua intensidade, porque tudo para ele, em relação a Escorpião, é muito parecido com Capricórnio nesse sentido. Ele leva as coisas muito a sério. Então, não se brinca com esse signo. Né? Por quê? Porque ele também ele tem um profundo respeito pelas pessoas, no sentido de não brincar com elas, de agir de forma correta, através da ética, através da moral, através realmente assim de o que ele não quer para ele, ele não vai querer para o outro também. Então, se você faz alguma coisa contra ele,
Às vezes ele pode imprimir a dor para o outro, ou através de palavras, colocar aquele dedo na ferida, justamente para que você enxergue também onde você está errando, ou então quando talvez ele age de uma forma que a gente fala que é uma vingança, né? Se você fez algo mal para ele, e talvez ele dá o troco na mesma moeda, no sentido de que você seja capaz de compreender a dor que você infligiu para ele. E isso servir de aprendizado para você. Então, ele pode ser um grande professor nessas questões relacionadas, até quando ele está se vingando, ele está te ensinando alguma coisa. Então, o escorpião age desta forma, né? Então, é um signo, na verdade, assim, que quando a gente pensa, é muito sensível, extremamente intuitivo. Ele não precisa, não é como quando a gente pensa escorpião, em relação a fazer uma analogia com o signo de Virgem, por exemplo, que tem uma mente detetivesca, mas o virginiano ele vai primeiro pegando as informações que são dadas para ele, depois ele vai, né, minuciosamente assim, até chegar a uns insights, né? A descoberta do uma mente investigativa. Escorpião, não, você nem precisa falar muita coisa para ele. Ele simplesmente vai sentir que alguma coisa está errado. Aí ele vai ficar observando, ele vai sentir a atmosfera no entorno, quer seja na família, vida profissional, no trabalho, em todos os setores da vida dele, ele vai ter esse viés de uma intuição muito apurada. Quando ele se sentir um certo incômodo, e ele buscar realmente essa interioridade, ele realmente tem uma conexão, antenas psíquicas muito ligadas para descobrir o que está oculto, mesmo porque a casa 8 faz analogia com as questões mais ocultas, misteriosas, profundas. A casa 8 é a casa da transformação, a casa das crises, é a casa da morte simbólica também, né? Então, realmente, ele tem assim essa capacidade de intuir o que não foi dito. Mercúrio está nessa energia de Escorpião, então muitas coisas que não são ditas podem vir à tona através de revelações. Marte, que é o primeiro regente de Escorpião, fala dessa ação mais estratégica. Pode falar sim de agressividade, de violência, porque Escorpião também ele é um signo que tem a analogia com a agressividade, com a violência. Ele pode ser quando ele sai do sério, você pode ver cenas assim muito terríveis deste signo. Então, ele pode sim, como ele tem na verdade assim um sangue muito frio, às vezes ele, quando ele perde a razão, ele pode ter acessos assim de raiva e às vezes não é espontânea como um ariano que grita, berra, xinga e depois 5 minutos passa. Escorpião não. A vingança dele, a raiva dele, o ódio dele é aquilo que fica fervilhando por dentro. Pode passar 1 ano, pode passar 2, pode passar 3. Às vezes a reação dele nem sempre é imediata, a agressividade. Ele pode ser muito agressivo, sim. Mas aquilo vai cozinhando dentro dele, até você receber uma resposta em relação ao que você fez. Mas não falta coragem, não falta pulso firme, não falta poder de decisão. Escorpião é um signo que visa, o escorpião é um signo que tem a ver com o poder, e ele visa adquirir o poder em relação à vida material, em relação à vida psíquica, à vida espiritual. Então, ele quer ter poder em relação ao dinheiro, o que pode trazer satisfação para ele e para os seus, para as pessoas que ele confia e que ele gosta. Ele é muito generoso, mas ele só distribui as benesses dele para quem realmente é merecedor. Normalmente ele tem um círculo de amigos muito escolhido a dedo, né? Não é para qualquer pessoa que adentra o universo particular de Escorpião, porque ele confia em pouca gente, porque ele tem uma extrema sabedoria para conhecer o lado mais nefasto do ser humano. Então, ele normalmente ele não tem muita, como é que eu posso dizer? Não é como o pisciano assim que idealiza as pessoas, acha que todo mundo, né, tem bom coração e ele mesmo tem um bom coração. Escorpião não. Ele sabe o lado mais cruel, frio das pessoas, então ele não projeta muita expectativa em relação ao outro. Ele, na verdade, ele só espera do outro aquilo que ele sabe que ele também pode dar. Por isso que o seu rol de amigos e relacionamentos interpessoais é bem restrito. Portanto, se você faz parte da vida de uma pessoa do signo de Escorpião, se sinta privilegiado, porque é porque ele confia em você e gosta em você. Até o dia que você trai a confiança dele.
aí ele não vai pensar duas vezes em riscar, minar você da vida dele, com a mesma paixão com que você entrou, devoção e profundidade e laços, vínculos vínculos extremamente profundos que ele fez com você. Na hora de enterrar você, como se nunca na vida você tivesse passado na vida dele, ele fará também. Ele vai arrancar todos os sentimentos que ele nutriu por você, ele vai fazer o seu processo de luto, né, que pode ser muito doloroso para Escorpião, porque as mortes que ele vivencia na vida dele, principalmente das pessoas que traíram a confiança dele, é muito doloroso, mas ele vai até o âmago da dor, até o fundo do poço, chora tudo que tem para chorar, depois ele vai subir desse poço, meu amor. Aí você não vem querer vir atrás dele, porque você não terá segunda chance, ele só dá uma chance só. Claro que eu estou falando de forma geral, de forma generalizada em relação à natureza do signo, por isso que a gente tem, vocês venham fazer seu mapa natal, vocês do signo de Escorpião estão comemorando sua revolução solar, é um excelente momento para vocês fazerem seu mapa, mas assim, cada pessoa tem um mapa em particular, cada pessoa tem uma natureza em particular. Deixa eu só compartilhar aqui já a energia de amanhã. Sol em Escorpião, inclusive aqui com vocês, já Sol em Escorpião. Então, amanhã é dia 23 do 10 às 13 horas e 22 minutos, certo? Isso. Sol vai entrar São Paulo, horário de Brasília, ok. Este vai ser o céu no momento que o Sol entrar no signo de Escorpião, 0 grau 00, às 13 horas e 22 minutos, horário de Brasília. Então, o que acontece? Como eu estava falando, a natureza da pessoa do signo Escorpião é uma natureza muito, muito especial, no sentido que com a vida com ele não é brincadeira, ele não leva a vida na brincadeira. Ele leva a vida muito a sério, mas é extremamente, porque é do elemento água, então é sensível, é emotivo, é artístico, é intuitivo, tem uma expressão ligada realmente assim com a sensibilidade, por incrível que pareça, é de uma natureza assim, tem a ver com a polaridade feminina, no sentido de lidar com essas questões mais sensíveis da personalidade, tá? Então, como eu estava falando, quando a gente pensa no escorpião na via positiva, o escorpião ele é o único signo do zodíaco que ele é representado por 3 animais. O próprio escorpião, que fala realmente assim da personalidade, quando a gente pensa 3 animais, é num grau de evolução do signo, tá? É numa questão mais simbólica, arquetípica. O próprio signo de Escorpião, quando ele está mais conectado com as questões de raiva, de vingança, de ciúme, que pode ser visceral e muito destruidor, de ambição desmedida, da busca do poder, da agressividade, do ódio, da raiva, desse desejo de vingança, às vezes dessa dificuldade assim dele abrir as emoções dele, né? Dessa desconfiança muito profunda que ele tem. Ele confia em poucas pessoas nessa vida, então, justamente como eu falei para vocês, porque ele conhece a natureza do ser humano, ele sabe que o ser humano é capaz, então ele tem muita pouca fé, não no ser humano em si, ele tem muita fé nele mesmo. Ele se coloca assim, porque fé no outro, ele não coloca a mão no fogo por outra pessoa, né? Colocar a mão no fogo por outra pessoa, não. Ele coloca por ele mesmo, porque já existe esse viés de muita desconfiança em relação à natureza humana. O outro animal é a serpente, né? No sentido que a serpente, na verdade, ele rasteja nas regiões mais superficiais da Terra, mas pode adentrar as regiões mais profundas da Terra, e é um animal intermediário entre o escorpião e o escorpião serpente e o escorpião águia, que é o terceiro grau de evolução do signo de escorpião. O escorpião serpente, ele troca a sua roupagem, a sua pele, no sentido de já ter já uma sabedoria, né, já adquirir já um conhecimento de quem ele é, porque o escorpião, acima de tudo, ele busca o autoconhecimento, ele deseja saber quem ele é, ele tem um interesse pelo oculto, ele, na verdade, ele quer manejar as questões relacionadas à espiritualidade, vida após a morte, tudo que é oculto, ele realmente ele vai investigar. Ele nunca vai mostrar as armas dele diretamente para quem quer que seja. É sim o signo ligado ao segredo,
ao mistério. Então, você nunca, nem as pessoas mais íntimas vão saber os segredos mais profundos de uma pessoa do signo Escorpião. Ele sempre vai ter uma carta na manga ali, uma carta na manga e vai esconder como forma de estratégia de vida mesmo. E o terceiro animal é o escorpião águia. É aquele que a águia enxerga 8 vezes mais que o ser humano, então é aquele que realmente já transcendeu uma série de questões relacionadas às suas paixões mais difíceis, ao seu lado sombra. O lado sombra do escorpião pode ser tão intenso, tão destruidor quanto o lado luz do escorpião. Então, às vezes, você vai encontrar escorpiões de tendo atitudes muito autodestrutivas e perigosas para ele e para os outros. Mas, na verdade, quando o escorpião atinge esse grau de escorpião águia, ele já compreendeu e muitas das suas paixões que dilaceram o coração dele, ele já vai ter como se fosse uma transcendência, uma compreensão de quem realmente ele é, do que ele é capaz, compreensão das fraquezas humanas. Então, é o grau de evolução mais superior, onde, de repente, ele já adquiriu ali as conquistas dele, as ambições dele, essa compreensão, na verdade, que tudo é matéria, que tudo é perecível, né? E que, na verdade, o que importa é o que nós carregamos das nossas experiências, as nossas boas condutas e ações. Então, por quê? Porque a águia ela enxerga 8 vezes mais que os olhos do ser humano. Então, ele vai ter essa visão estrategista, tá? Eu falei dessa questão assim do simbolismo, a personalidade dele, a grande força, uma coragem espiritual, uma coragem física, uma determinação muito férrea. O que acontece? Às vezes ele pode ter pouca tolerância com a fraqueza dos outros. Então, assim, às vezes o escorpião ele pensa: se eu consigo, por que que o outro não consegue? Pode ser uma frase das pessoas do signo de escorpião. Então, vamos supor, às vezes ele vai sempre estar testando a sua capacidade, testando realmente, às vezes o escorpião também ele tem um olhar muito apurado para identificar o talento do outro, ele pode ser um grande líder nesse sentido, ele fala pouco com objetividade, ele tem consciência de quem ele é, ele tem consciência que essas questões da vaidade e o orgulho não levam ninguém a nada, ele é discreto, ele se mantém ali, na verdade, de uma conduta, observando todas as situações, nada foge ao controle dele, porque o signo do escorpião também está relacionado ao controle, a manipulação, quando a gente pensa no escorpião, de um viés mais inferior no sentido do lado sombra, né? Ele pode ter questões de manipulação também muito grande. Ele conduzir a situação do jeito que ele quer, né? Como um grande jogo de xadrez. O escorpião, ele pode ser um grande xadrista, tá? E outra profissão que eu acho que tem muito a ver com o signo do escorpião. Essa coisa da estratégia. Então, ele pode ser, sim, muito manipulador. Mas quando a gente pensa no escorpião águia, ele é um grande líder, é aquele realmente que tem a capacidade de identificar o talento do outro e fazer com que esse talento venha à tona. Ele vai fazer de tudo para ajudar pessoas que ele gosta e confia a se desenvolver também. Não é só ele que ele quer o crescimento, ele quer as pessoas que ele ama também. E às vezes ele vai colocar o dedo na ferida, vai indicar onde é que você está errando, o que que você está fazendo de errado. Ele realmente ele vai falar, ele é muito sincero. Não adianta você não minta por uma pessoa do signo de escorpião. A mentira para ele pode ser fatal. Ele é aquela questão, você ganha a confiança dele no minuto, mas para perder a confiança dele, então, como eu falei, poucas pessoas fazem parte da vida dele, mas as pessoas que fazem parte da vida dele, ele entrega a vida por você, tá? Ele pode morrer por você, inclusive. Mas aí, mas para você conseguir isso, meu amor, o coração e a confiança de uma pessoa de escorpião. Então, não é um trabalho muito fácil. Você vai ter que adentrar como é que a gente fala mesmo? Quando um soldado entra numa cruzada, uma cruzada árdua, mas vai valer muito a pena, porque também é aquela pessoa que você pode ligar às 3 da manhã, olha, está acontecendo isso. Ele sai da casa dele e vai socorrer você, tá bom? Então, o que acontece? O olhar do escorpião, né, a capacidade de mimetismo, ele pode parecer bonito e feio na hora que ele quiser. Ele tenta passar despercebido porque ele gosta de ser discreto, mas ele não consegue passar despercebido. As pessoas de escorpião, normalmente é muito interessante. Você sempre vai sentir uma aura de mistério, sempre alguma coisa do comportamento dele vai denunciar. Um olhar, um jeito de olhar, um modo de se vestir. É impressionante, eu como astróloga, a gente é astróloga, a gente estuda
Astrologia tem a ver com comportamento humano, tem a ver com signo. Então, normalmente, eu bato o olho numa pessoa, converso com ela um pouco, essa pessoa tem alguma coisa muito forte do signo de Escorpião no mapa. E eu acabo identificando, às vezes, se é um sol, se é um ascendente, se é uma lua. Pessoas que têm sol, ascendente, lua, planetas na casa 8, sol na casa 8, ou sol ou lua fazendo aspecto com Marte e Plutão muito forte no mapa. Tem algumas também participam das características do signo de Escorpião. Então, normalmente, eles não passam despercebidos, eles têm uma coisa de mistério, uma coisa meio gótica, uma coisa, um toque sombrio, mas no sentido assim de mistério mesmo. Eles emandam uma energia mais misteriosa, mais sutil, é algo tão intenso que você não consegue deixar de. Ele consegue atrair as pessoas e situações para ele, sabe? Uma coisa meio magnética mesmo. É um trunfo muito poderoso que ele pode usar, inclusive para o sexo. Isso, a sexualidade para a pessoa de Escorpião é extremamente importante. Todas as ligações sexuais que ele faz é como se fosse um vínculo também poderoso, né? A gente sabe que o orgasmo é como se fosse a pequena morte, uma morte simbólica, né? A união de dois seres ali que no orgasmo tem. E para o escorpião isso tem um significado também, até espiritual, simbólico, profundo, intenso. Nunca traia o seu parceiro do signo de escorpião, porque isso para ele vai ferir no âmago da alma dele, porque as ligações sexuais às vezes são mais profundas às vezes do que dificilmente ele vai falar abertamente que te ama ou ele vai falar dos sentimentos dele. Então, você vai perceber o que ele está sentindo, mas para ele às vezes é sofrido, é difícil ele entregar o ouro, né, no sentido de falar que ele é perdidamente apaixonado por você, que você o completa, completamente completa, que ele tem ciúme de você, ele não vai. Você tem que ser uma pessoa minimamente inteligente, e ele não gosta de pessoas que não são. Ele meio que não que tenha preconceito ou desprezo por pessoas que. Mas assim, ele só vai se associar com pessoas que têm essa sutileza para entender a natureza dele e para estar com ele associado a ele. Então, na verdade, para lidar com a pessoa de escorpião não é fácil? Não é fácil, mas que pode realmente ser uma experiência muito profunda e transformadora, você pode ter certeza. E o sexo é uma vertente que para ele é extremamente importante na vida dele, então não traia sexualmente, porque pode ser um pecado mortal. Não faça isso, tá? Porque ele não vai perdoar uma traição. E o que mais que eu posso falar do signo do escorpião? É tantas coisas que eu posso falar desse signo maravilhoso. O amor do escorpião é como eu falei, como ele é muito profundo e intenso, é amor para sempre. Os vínculos dele são eternos até a página 2, até você pisar na bola com ele. Aí simplesmente ele vai buscar os atributos do signo e vai praticar uma morte simbólica, no sentido que vai enterrar você da vida dele e vai ser difícil vocês conseguirem, você querer voltar, porque já perdeu a confiança. Então, ele é como se, na verdade, você tivesse quebrado realmente ali um cristal, que é difícil. Você consegue colar um cristal? Não consegue. O que era de mais precioso para ele vai perder o valor para ele. É bem assim mesmo. Então, assim, a questão dele ser um grande líder, a questão dele estimular os talentos do outro também, a perspicácia dele, que é muito grande, essa questão com as riquezas, fortuna e patrimônio, que ele vai dividir com as pessoas que lhe são caras, a grande generosidade, ele pode ser muito generoso com as pessoas que ele ama, então ele vai querer desfrutar de tudo que ele conquistou com as pessoas que merecem, tá? E em vida, realmente, assim, ele pode ser extremamente generoso, porque ele sabe dessa questão da nossa finitude, que nós não levamos nada desse mundo. As questões relacionadas com a fé, a espiritualidade, normalmente eles têm sim, eles podem ter até associação com fraternidades ocultas, sabe aquela coisa maçonaria? Eles gostam de tudo que não é usual e comum, sabe? De estar realmente assim associado a essas fraternidades ocultas, aos mistérios. Então, realmente, ele sempre vai estar investigando e guardar segredo, para ele guardar segredo sobre as formas que ele utiliza a fé também. Agora, quando a gente pensa também na questão do escorpião, do grau evolutivo, ele pode. O grande exemplo de um escorpião que teve um abuso da fé
que inclusive eu assisti há pouco tempo no Canal Brasil, que está passando uma minissérie, João Sem Deus, A Queda de Abadiânia. O João de Deus, ele era do signo de Escorpião. E todo mundo sabe, né, o que ele fez. O abuso da fé para cometer um dos maiores crimes sexuais que a humanidade já ouviu, que foram mais de 300 mulheres que ele abusou. Então, ele é um grande exemplo de um escorpião do lado mais sombra, mais negro, mais terrível que a gente possa imaginar. E que tinha um poder incomensurável, era um homem extremamente poderoso, muito dinheiro, a cidade era toda dele, pertencia a ele, né? E milhares de pessoas dependiam do centro lá espírita por causa dele, porque ele era a figura central, e o abuso do poder e o abuso da fé, a manipulação através da fé, que eu acho que é a parte mais sórdida que pode existir, é uma pessoa abusar da fé das pessoas, né? E ele é do signo de Escorpião. Então, é o exemplo da parte mais sombria, mais negra, mas que se tivesse, né, se transformado no Escorpião Águia, poderia realmente ser assim também, um grande exemplo que poderia ser. Eu não sei qual era o signo do Chico Xavier, mas digamos que o Escorpião Águia seria um Chico Xavier, se a gente fosse fazer uma comparação assim, entendeu? O maior exemplo de caridade de amor que a gente já teve no Brasil, né? É o Chico Xavier. Então, assim, e a pessoa do signo de Escorpião tem essas questões mesmo. Então, na verdade, ele tem muito aquela coisa, é 880, né? Para as questões mais sombrias e para as questões mais sublimes, o signo de Escorpião é o signo que mais empreende todos esses aspectos, o lado positivo ou o lado negativo. Eu já falei em relação ao ciúme, às vezes ele pode ter ciúme do seu passado, do presente e do futuro, ele pode também ter muita neurose, paranoia, ficar imaginando cenas de ciúme, ou ficar imaginando se você o abandonar, o que vai acontecer. Aí a parte mais negativa do signo. A agressividade, a vingança, que eu já falei, o mau uso do poder, o abuso da fé, o sexo como arma de manipulação também. Então, às vezes, ele pode deixar a pessoa assim presa no sentido assim, né? Usar o sexo justamente para manipular suas vítimas, no sentido de criar uma dependência sexual, até psíquica também, né? O escorpião às vezes pode agir dessa forma mais manipuladora, às vezes você tem um relacionamento com a pessoa do signo escorpião, aí você cria uma dependência com aquela pessoa tão grande, aí você fala, poxa, eu não consigo viver sem essa pessoa, porque ele enreda a pessoa de uma forma que às vezes a pessoa acaba perdendo o poder de decisão e ele que comanda toda a vida da pessoa. Então, o escorpião às vezes tem esse poder, tá? Porque é um signo relacionado com o poder, né? Então, a parte mais negativa do escorpião também, a capacidade de manipular o outro, tá? Isso pode acontecer. E escorpião, na verdade, ele tem essa vertente, né? O que mais que eu ia falar para vocês, né? Bom, eu acho que é isso em relação ao signo de escorpião. Tem muito mais coisa para falar sobre o signo de escorpião, mas acho que o principal de tudo, quando a gente compreender a natureza dele, porque com certeza podem ser pessoas assim que trazem uma capacidade assim, toda vez que a gente se envolve com a pessoa do signo de escorpião, quer você ter uma pessoa de escorpião na sua vida, pai, mãe, irmão, na sua família, como relacionamento ou amizade, você nunca vai sair, não tem como de família sair, né? Mas assim, num relacionamento com o escorpião, marido, esposa, tal, namorado, você sempre vai sair do relacionamento com a pessoa do signo de escorpião transformada, sempre outra pessoa. Eles podem mexer profundamente com as nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele é um signo maravilhoso, só você respeitá-lo. Se você respeitar a pessoa do signo de escorpião, com certeza é uma oportunidade ímpar de você ter uma pessoa extraordinária ao seu lado, no sentido que você vai saber que você sempre pode contar com ela. Ele é sincero, ele olha nos olhos, ele fala para você o que ele está sentindo, no sentido de que se ele tem confiança em você, né? Se ele está do seu lado, ele não precisa falar muita coisa, porque você vai saber que ele está do seu lado, é porque realmente ele está interessado, ele não é de perder tempo,
né? A vida dele é muito preciosa, ele gosta de momentos que ele fica mais reservado, ele se afasta, ele até gosta da solidão, da solitude, porque é um momento onde ele pode regenerar as energias dele, onde ele busca dentro de si força para poder combater as lutas diárias que ele tem. A vida, às vezes, das pessoas que têm escorpião muito forte no mapa não é fácil, porque às vezes ele pode viver situações de perda, morte muito profunda que podem transformar a vida dele, porque é um signo relacionado com perda e com morte, né? E que pode trazer profundas transformações para as pessoas do signo de escorpião. Era isso, eu precisava falar do signo de escorpião. Ó, mas como é que vai estar o céu no momento que o Sol entrar no signo de escorpião? Vai estar uma energia muito potente. Em épocas de guerra que nós estamos vivendo, me causa muita preocupação, porque escorpião tem a ver com as questões mais bélicas, morte, agressividade, porque Marte é o primeiro regente, o segundo regente é Plutão. Então, traz uma preocupação em relação ao momento que o mundo está passando, quando a gente pensa em astrologia mundial, né? Então, Mercúrio no signo de Escorpião, fala desse pensamento estratégico. Marte domiciliado no signo de Escorpião, mas no momento que o Sol adentrar no signo de Escorpião, o Sol vai estar recebendo a quadratura do seu regente, segundo o regente, que é Plutão, que pode estar falando de destruição, de autodestruição, questões do ego, mau uso do poder. Plutão fazendo aspecto tenso ao Sol Escorpião, mau uso do poder. E Plutão, a gente não pode esquecer que está no signo de Capricórnio, né? Que também é um signo que fala de poder, né? De estruturas de poder. A Lua vai estar no signo. Nós estamos, inclusive, gente, na fase da Lua crescente, no signo de Aquário, tá? Exatamente, hoje, quarto crescente. Não, a Lua quarto crescente, gente, estava 28, no horário que ela entrou, estava 28 graus no signo de Capricórnio. Então, daqui até a Lua cheia, que nós, inclusive, vamos viver o eclipse lunar dia 28 no signo de Touro, é uma semana crucial para a gente não desistir dos nossos objetivos, continuar focado no crescimento, na fertilidade, na exaustão mesmo. Pode dar uma certa exaustão, literalmente, tá? Física também. Mas é necessária para a gente alcançar todos os nossos objetivos, porque vou falar do dia a dia que vai estar acontecendo. Então, a Lua, nesse momento, está no signo de Aquário, aqui conjunto ascendente, olha, né? Então fala realmente assim, ó, e conjunto aqui a Saturno, que está no signo de Peixes. Então, a Lua em Aquário fala das questões do interesse voltado à coletividade. É uma lua realmente assim, de ar fixo, né? Então, é uma energia aqui de uma certa teimosia, uma obstinação mental. Cuidado com ansiedade, preocupações, mas é uma lua muito boa assim para amizades, contatos. Está recebendo um aspecto tenso aqui de Urano, que está no signo de Touro, então isso pode estar falando de atitudes mais imprevisíveis, algumas assim. Isso aqui eu estou falando da energia de amanhã, exatamente, quando o Sol entrar no signo de Escorpião. Então, quando a gente pensa nesse Urano fazendo aspecto tenso com a Lua, isso fala de imprevisibilidade, gente. Isso fala realmente assim de mudança de rumo, de quebra de contrato, de vínculos, sabe? Necessidade de um afastamento, uma ansiedade muito grande, uma irritabilidade muito grande, tá? Esse Urano vai estar opondo diretamente aqui o meio do céu. Olha, nessa configuração, Mercúrio em Escorpião vai estar enviando o trígono aqui com Saturno no signo de Peixes. Então, uma necessidade da gente cumprir com a palavra dada, né? A gente realmente se responsabilizar pelos nossos pensamentos, pelos nossos contratos, por tudo aquilo que a gente firmou com as pessoas, né? Isso fala de responsabilidade verbal, responsabilidade com o que você fala, com o que você se compromete. Fala também assim de uma ajuda também a você estar determinado no seu planejamento mental, planejamento a longo prazo, porque Saturno fala de tempo, né? E Mercúrio fala realmente de plano, pode estar falando desse planejamento também. Vênus, lindinha, está aqui no signo de Virgem. Nós estamos passando por uma temporada onde os relacionamentos estão passando por um checklist. Se realmente vale a pena as associações afetivas que nós estamos fazendo, porque
Virgem, Vênus no signo de Virgem se coloca, né, analisa realmente as questões do autocuidado, né, as questões relacionadas assim, essa afetividade conosco também. E enviando bom aspecto lindamente, porque ele é o pequeno benéfico, enviando bom aspecto lindamente aqui para Júpiter, que está no signo de Touro. Isso fala de uma expansão do amor, da generosidade, da compaixão. Que maravilha, né? Desse autocuidado também. Então, os dois me dá um certo alívio, Vênus, o grande benéfico que é Júpiter em Touro, fazendo bom aspecto a Vênus em Virgem. Isso para as finanças pode ser uma maravilha, gente. Se a gente que está morando no Brasil, a gente sabe quanto dinheiro é suado para o brasileiro. O brasileiro sofre para ganhar dinheiro nesse país. Então, graças ao bom Deus e aos deuses da astrologia, esse bom aspecto pode estar falando de um crescimento para as finanças, para o dinheiro. Por quê? Porque o Júpiter aqui está no signo de Touro, né? E o que mais que eu posso falar da configuração do céu? No momento que o Sol entrar no signo de Escorpião. Ah, tá, mas aqui ao mesmo tempo, Marte, né, fazendo uma oposição aqui a Júpiter. Então, as questões relacionadas a um exagero no agir, os excessos, né? Porque Júpiter, quando vem no aspecto tenso, uma oposição são circunstâncias externas, e às vezes são as projeções que a gente faz em relação a situações externas, que a gente acha que a culpa é o do outro, e na verdade a gente não consegue enxergar aonde que a gente está, o que a gente está agindo, o que a gente está fazendo. Então, quando a gente pensa em Júpiter e Marte, né, numa oposição, isso pode estar falando realmente assim de um exagero nesse agir. Isso pode intensificar as questões mais reativas e agressivas, porque Marte está poderoso, gente. Ele está, digamos que ele está no lugar onde ele mais gosta de estar, né? Ele rege Áries, onde o impulso é mais instantâneo, né? Mais reativo, mas Escorpião ele pode ser mais perigoso, mais bélico, agir na surdina, a Marte quando está no signo de Escorpião, tá bom? Bom, gente, o que mais que eu posso falar para vocês, assim, né? Das configurações do céu, não menos importante. Dia 28, vamos aqui para o dia 28, para o dia do eclipse solar. Dia do eclipse solar. Dia do eclipse lunar, perdão. Eu tenho Mercúrio em Sagitário, vocês não ligam que está numa condição cósmica um pouco dificinho, que às vezes ele dá uma atrapalhada. Eu começo a falar uma coisa, eu vou para milhares de outros assuntos. Eclipse lunar, nós tivemos o eclipse solar, dia 14 de outubro, do signo de Libra. E nós vamos ter o eclipse lunar, dia 28 do 10, no signo de Touro. O horário do eclipse, gente, às 17 horas, tem tudo anotadinho, bonitinho aqui, 17 horas e 14 minutos, horário de Brasília. Este é o mapa do eclipse. É uma oposição, óbvio, todo eclipse é a lua cheia, o eclipse é da lua, é uma oposição do Sol e da Lua, né? E a Terra aqui no meio, né? Então, fazendo realmente assim, o Sol projetando uma sombra aqui, né? Na verdade, a Lua projetando uma sombra na Terra por causa do eclipse. Então, nesse eclipse aqui, onde é uma oposição, o eclipse lunar, no signo de Touro, gente, olha, a gente vai ter que ter bastante disposição. É o último eclipse no eixo Touro-Escorpião, tá? Então, Marte vai estar no signo de Escorpião, vai estar bem tensa no grau exato essa oposição aqui de Júpiter com Marte e Escorpião. Tá vendo aqui tudo em vermelho aqui? Vai estar bem tenso este céu. E o que eu posso falar para vocês? Uma exigência muito grande, gente, para a gente superar os obstáculos, uma energia muito intensa, que pode drenar as nossas forças. Então, olha, onde vocês estiverem no signo de Touro no mapa natal, é uma área da vida onde vocês têm que fazer uma profunda investigação, onde precisa trabalhar o desapego, as questões que não servem mais, porque a gente pensa neste eixo, né, eixo da posse do poder, Touro e Escorpião, mas também fala
das mortes que precisamos fazer, das regenerações, da gente buscar a liberdade, a libertação é a última chance, porque está nesse eixo, né? Esses eclipses estão sempre próximos aos nodos, né? Os próximos eclipses vão ser justamente no eixo Áries-Libra do ano que vem. Então, é o último eclipse no eixo Touro-Escorpião, eclipse lunar, falando realmente da nossa necessidade de trabalhar os desapegos, as perdas, regenerar o que não está funcionando mais na nossa vida, né? Aonde que essa sombra do eclipse vai estar projetado no seu mapa? Você tem que olhar as áreas da vida onde você tem touro, o eixo touro-escorpião. Eu tenho na casa 410. A minha ancestralidade, por exemplo, a minha família e a minha carreira, né, o trabalho, a carreira, essa projeção. Então, o que precisa ser modificado? O que precisa ser transformado? Quais as revelações que vão surgir? Porque quando a gente pensa em escorpião, isso pode estar, depois da passagem desse eclipse lunar, muitas coisas podem ser reveladas, muitas intuições, muitos insights, muitos esclarecimentos, né? A luz da verdade depois pode surgir, emergir, vir à tona. Então é isso, meus amores, é isso que eu queria falar para vocês. E espero que vocês, o signo de escorpião, venham fazer mapa comigo, amores. Vem fazer mapa comigo, menino, menina, meninas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Eu sou uma boa astróloga, eu sou capricorniana, com ascendente em Câncer e lua em Áries. Então, eu sou uma capricorniana fofinha, né? Porque eu tenho ascendente em Câncer, amorosa, né? Um pouco brava, porque é Capricórnio, mas trabalho muito. Trabalho igual um camelo, cavalo velho trabalha camelo. Eu estudo bastante, trabalho bastante. Então, e a lua em Áries, né? Ajuda a dar esse impulso da vontade, né? Então, o que acontece? Ou seja, eu vou fazer um mapa maravilhoso para vocês, tá bom, meus amores? Pode confiar, porque a Titi é muito estudiosa, sou uma boa astróloga, eu leio feito uma condenada, né? Para poder dar um melhor atendimento para o meu cliente que vem me procurar. É isso, muito obrigada. Compartilha aí com as pessoas do signo de Escorpião que estão fazendo aniversário. Vocês do signo de Escorpião, venham fazer seu mapa natal comigo, vai ser um grande prazer. Parabéns às pessoas do signo de Escorpião que estão fazendo o retorno do Sol, a sua revolução solar nesse próximo mês. Quando a gente faz o mapa, a gente analisa também as progressões do Sol, Lua ascendente, o meio do céu, e da Lua progredida também, que são as previsões para saber qual é o ciclo de vida que você está passando. E a Revolução Solar também, que é a cara do ano para vocês, que já está vigorando para 2024, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. E é isso. Tchau, tchau.